Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meus amigos, que coisa, hein? 6-0 Fluminense no São Paulo, cara. A maior goleada do Fluminense, o Fluminense iguala a sua maior goleada em campeonatos brasileiros, né? 6-0 no Vitória, no Vitória do Espírito Santo, 6-0 no Maranhão e 7-1 no Juventude. A diferença de 6 gols é a maior da história. O São Paulo toma, né, também, igualando ali a sua maior derrota na história do Campeonato Brasileiro. A gente não está falando aqui do Chapecoense, do Mirassol, não, a gente está falando de São Paulo. Multicampeão durante um bom tempo, um maior campeão brasileiro. 6-0, tinha tomado 7-1 pro Vasco em 2001, iguala a diferença de gols também. Uma loucura, gente. Quando eu vim para esse jogo aqui, e essa aqui é a análise pocket de Fluminense 6, São Paulo 0, se você já não tinha entendido. Quando eu vim para esse jogo aqui, eu fiquei... Eu tava numa tranquilidade muito grande para esse jogo. Em vários momentos eu falei isso. Falei, cara, eu tenho a impressão de que vai ser um jogo fácil. Mas não dá para cravar. Quando a bola rola, futebol, né, tem as suas maluquices. Uma expulsão, um erro, uma situação e pronto, o jogo muda de figura. Só que desde o primeiro minuto, parecia que até a sorte hoje estava sorrindo pra gente com todos os dentes possíveis. Porque 7 minutos de jogo, e no cruzamento do Samuel Xavier, a bola bate na mão. Não vou nem falar bate na mão não, cara. É um erro do Alan Franco. A verdade é essa. O cara sobe com a mão aberta pro lado. E aí começa a goleada do Fluminense. Pelo visto temos um batedor de pênalti. Canobi faz o gol, depois acabou saindo com 2 gols, né, do jogo. Bate bem, bate forte no alto. O Fluminense abre o placar e a impressão que dava era que bastava o Fluminense. Toda vez que o Fluminense colocava o pé no acelerador, fazia um gol. Foi saindo, sai o segundo. Poderia ter sido o Deveraldo cabeceia. A bola bate no zagueiro e o Martinelli faz no rebote. Faz o terceiro, né? Já depois da saída do Hércules. Inclusive vamos ter que apurar aí o que foi essa saída do Hércules, o quanto que preocupa para a sequência. Tem um Fluminense Vasco vindo aí. Sai o terceiro no Nonato que já tinha entrado. Uma jogadaça do próprio Fluminense. O Serna participando bem do jogo. E o Nonato faz um golaço, um bonito drible, chute pro gol. A bola bate ainda por baixo das pernas do goleiro. E cabia ter saído o quarto, porque quando o Fluminense botou o pé no acelerador de novo, o Serna tava cara a cara, acabou perdendo. Cabia ter saído o quarto, ou quinto, né, se o Serna tivesse feito, com o Canobi pressionando a saída de bola, roubando a bola do zagueiro de São Paulo e chutando no travessão cara a cara com o goleiro. Cabia muito mais nesse primeiro tempo, foi extremamente tranquilo. O Fábio defendeu 2, 3 bolas no centro do gol com qualquer tranquilidade, um São Paulo cheio de desfalques, mas que mesmo assim numa atuação muito, muito, muito abaixo. E aí eu fico pensando no sabor que o Zubeldia vai ter quando botar a cabeça no travesseiro hoje pra dormir. O cara foi humilhado pela torcida do São Paulo. E eu não vou entrar aqui no mérito aqui dos São Paulinos, se eles têm razão, se eles não têm razão. Acho que não cabe a mim falar isso, só quem sabe a quentura da panela é a colher que tá mexendo, né? Então não vou querer aqui dosar sentimento de torcedor, ainda mais de um time que eu não torço. Mas o sabor pro Zubeldia desse 6-0 é inexplicável, pô. O cara foi humilhado no São Paulo. E sai para vir pro Fluminense, pegar um São Paulo esfacelado, de um treinador que chegou como o Crespo e tava meio que, né, ainda claudicante. E quando vira pro segundo tempo, o Crespo tem que fazer 3 mexidas, o Fluminense não mexe, já tinha mexido no Nonato no primeiro tempo no lugar do Hércules. E a impressão que dá é que o São Paulo volta pior ainda, cara. Tem um lance ali com cerca de 8 minutos do segundo tempo, 10 minutos, é no iniciozinho assim, que eu falo pro Lessa, eu falo, cara, tá meio ridículo, assim, eu não sei como é que tá o São Paulo, assim, no geral, né, mas a impressão que dá é que os jogadores ficaram de sacanagem, porque tem um lance que o Fluminense, o Serna vai com a bola, tem 4 jogadores, assim, numa última linha, e quem tá, os outros 6 que estão da bola pra frente, não voltam. A galera largou, final de pelada total. E aí acaba que a jogada não resulta em gol. Esse início de segundo tempo eu acho que expõe, e o final do primeiro tempo e o início do segundo tempo expõe, é até difícil falar isso, né, infragilidade do Fluminense, que a gente perdeu uma quantidade excessiva de gols dentro do jogo, mais do que deveria perder, e até a reta final, quando ainda vencia por 3-0, o Fluminense claramente podia já estar ganhando por muito mais, e eu acho que isso faz falta o quê? Centroavante. Todos os pós-jogos, vocês me vêm aqui falando que dos últimos 20 e tantos, dos últimos 22 jogos, até esse, quando o Everaldo sai, e sai vaiado, hoje com justiça, vou ser sincero aqui, porque não foi nem de longe a pior partida do Everaldo pelo Fluminense, até porque tem algumas muito ruins. Mas um adversário entregue, o centroavante precisa aproveitar melhor as oportunidades.
O centroavante precisa se posicionar melhor, precisa brigar mais. E no jogo de hoje eu tive a impressão de um Everaldo perdendo até aquilo que tem como maior mérito, que é brigar, não desistir, continuar se esforçando. O Everaldo hoje estava entregue total. E aí entra um John Kennedy que nos últimos jogos que entrou estava entregue também. Mas parece que o John Kennedy tem uma fagulha ali nele, que se o primeiro lance dele dá certo, ele parece que desperta para o jogo. Se o primeiro lance dele dá errado, ele se encolhe no jogo. E a gente viu isso por várias vezes. Falei já aqui algumas vezes dos números, né? Os números não justificavam mais dizer que o John Kennedy teve poucas oportunidades, porque ele estava tendo oportunidade e estava desempenhando. Tinha um gol nesse retorno inteiro ao Fluminense de pênalti lá contra o Sport. E centroavante vive de gol. E ele entra para poder fazer gol. E faz. E faz merecendo fazer. Faz um bom lance. Já tinha participado antes, num toque de letra, que o Fluminense acabou perdendo a chance. O Serna perdeu outra no segundo tempo. O Lúcio fez um bom passe, era 4-2, o Serna acabou sendo meio fominha. Teve outra que o Lúcio foi fominha também, numa caneta que ele tenta dar dentro da área para fazer um golaço também. Mas quando a bola bate no pé do John Kennedy, num lance que começou no ataque do São Paulo, e que o Lúcio não vai aparecer nos melhores momentos, tá? Dá teu jeito aí, pega o jogo completo e vê 10 segundos antes do gol do John Kennedy. O Lúcio Acosta pega uma bola no contra-ataque e ele dá um drible. É uma finta, mas puxando a bola, deixando o zagueiro do São Paulo, o marcador do São Paulo, completamente perdido. Aí ele aciona o Canóbio inverte no Serna dá, o John Kennedy gira e faz um gol. Esse gol do John Kennedy tem um potencial gigantesco de trazer o John Kennedy de volta. Mas vai ter que fazer. Dessa vez não é extracampo, dessa vez não é falta de intensidade em treinamento, não é falta de vontade, não. Dessa vez o John Kennedy não está funcionando. Isso é informação que o Lessa até falou ali agora, conversou com pessoas internas disso, de que tipo assim, ninguém, nem o próprio John Kennedy está me entendendo porque que não estava funcionando. Mas faz o gol e agora, né, aquela estatística morreu. Dos últimos 23 jogos tem 2 gols de centroavante de bola rolando e um deles é do John Kennedy, nenhum é do Everaldo. Só o Everaldo não fez gol de bola rolando nesse período inteiro. Vamos ver como é que o Zubeldia vai agir para terça-feira. Mas não para por aí, né? Saiu 4-0. O Canóbio força um amarelo, provavelmente estaria fora já para o jogo contra o Grêmio, né? Talvez para ser poupado, faz uma falta até meio que boba, o único amarelo do Fluminense. Então provavelmente já estava na programação ficar de fora, vai estar suspenso contra o Grêmio. Vai ser uma oportunidade de testar o time que pode iniciar contra o Vasco, porque o Canóbio está suspenso contra o Vasco também no jogo de ida. Mas antes de sair ele ainda faz o quinto. Né? Uma ótima bola pelo lado direito, uma arrancada para poder fazer o gol contra o Yang. Ele sai, entra o Soteldo, e aí num gol que até foi meio que estranho pra mim, porque o Ganso dá um passe pro Soteldo, o Soteldo não estava impedido, achei até que estava. Ele rola pro meio pro Serna fazer o dele também. Então vamos lá, contando aqui, 2 do Canóbio, 1 do John Kennedy, 1 do Serna, 1 do Martinelli. E tô esquecendo de um. É tanto gol que eu tô esquecendo, pô. Canóbio fez o primeiro, Martinelli. Aí o outro do primeiro tempo. É muito gol, gente. Olha só que doideira, eu não tô lembrando o gol agora. Nonato. Tava faltando do Nonato, que isso. Pô, deixei na originalidade aqui agora pra vocês perceberem que é gol demais. Mas enfim, o Soteldo rola a bola pro meio pro Serna fazer. Eu já tava sem voz pra gritar gol, uma loucura. Cabia mais. Eu diria até que o Fluminense, se o árbitro dá os acréscimos que o segundo tempo deveria ter, o Fluminense faria mais, porque ele ia ter que dar pelo menos uns 6, 7 minutos, pelo tempo que o jogo ficou parado, muitas substituições, mas ele acabou o jogo com 45, eu não entendo essa mania que o árbitro tem, de quando o jogo tá decidido, ele para. O Fluminense podia querer fazer mais, para poder ter mais saldo, por exemplo, que pode ser importante na briga com o Bahia. Um 6-0 que quebra a narrativa de muita gente sobre panela do Zubeldia e etc. Um 6-0 que é talvez o primeiro suspiro de um ataque fazedor de gols, vamos ver como é que vai ser, mas dá pelo menos um horizontezinho para a torcida do Fluminense contar com um time que faz tão poucos gols, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Um 6-0 que dá alegria para o torcedor do Fluminense, tá? Num cenário geral, porque, como eu falei, a maior goleada, né, para a gente buscar goleadas semelhantes, a gente vai até 2004 uma goleada contra o Juventude. Né? 6 gols de diferença é isso. Uma goleada grande e que joga um peso gigantesco pra cima de Bahia e Botafogo nessa rodada, porque estão entendendo com quem que eles estão disputando. É isso. Que goleada, que 6-0 especial. E o Zubeldia segue invicto em casa, sem levar gol. Aí, que massacre. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Aí, ao longo do dia ainda vai ter mais vídeos, né? Tem vídeo de tabela, né? Vamos analisar ali o que mexe, a importância dessa goleada.
E vamos falar também desses centroavantes aí, né? Vamos ver se o John Kennedy ressurgiu. Lições que ficam de 6-0. Tamo junto, até a próxima. Valeu.